Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara ainda para a grande maioria dos despertos e dos despertandos é a de que nós vivemos sob um sistema, sob uma matrix infantilizadora. Uso o termo infantilizador, né, infantil, no sentido de imaturo, né? Então, é uma sociedade que estimula a eterna permanência, né? Estimula a síndrome de Peter Pan, digamos assim, de forma massiva, né, em toda a população. Das mais variadas formas. Eu vou citar um exemplo, é apenas um exemplo, não é uma colocação pessoal, né? Esse tipo de compreensão só pode vir quando você se afasta da cultura, né? Como ensina Saramago, quando você se afasta da ilha para poder então ver a ilha. Então, quando você se afasta da cultura em geral, dessa cultura infantilizadora, você vê os desmandos que acontecem, né, em nome de um sistema massificante. Nós temos agora em outubro a comemoração do chamado Halloween, né, o mês das bruxas e tal. O que acontece aí? Existem algumas verdades, se nós formos buscar nas tradições, né? Então existem algumas pinceladas de verdade nessa comemoração. O que é que o sistema faz? O sistema pega isso e traz para dentro do sistema. Mistura, faz um caldo, né, cultural, incompreensível e transforma num produto de consumo. Então, além do sistema nos transformar em eternas crianças imaturas, né, ele acaba nos transformando em pura e simplesmente consumidores. Então o sistema, através do consumo, que é desse consumo desvairado, né, inquestionado, é uma atitude muito característica que você vê nas crianças, que a gente diz crianças mimadas, né, que batem o pé no chão e dizem... E choram e berram alto e dizem eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, o sistema se aproveitando disso, né, se aproveitando dessa característica, isso é uma característica da mente humana que é um subproduto, digamos assim, que eu falo sempre da preguiça mental, né, que é a preguiça de pensar por conta própria, é a preguiça de descobrir como pensar, né? Então o sistema se aproveita disso. Como a gente tem preguiça em geral de saber e de aprender como pensar, então o sistema aproveita essa brecha e diz, não, eu te digo como pensar, não se preocupa, eu te dou aqui prontinho no que pensar. Então eu usei como exemplo, né, o Halloween. Ninguém vai a fundo. O Halloween, eu escolhi usar o Halloween porque o Halloween é uma coisa nova, que está, inclusive, o berço do sistema infantilizador, né, o berço moderno do sistema infantilizador é os Estados Unidos. Tá? É uma sociedade, por si só, extremamente infantil, nesse sentido de imatura, né? É o próprio exemplo da criança mimada, né? Ali exemplificado em um povo, em um país, que bate o pé e diz eu quero, eu quero, eu quero, e não interessa quem é que eu vou arrasar pelo caminho, né? Então, o que eles fazem? Eles criam lá dentro essa cultura, né, infantilizadora, né? E exportam e vendem para o resto do mundo, um mundo incauto, né? E é interessante, é curioso quando surge, e aqui eu não vou falar em questão ideológica, não é esse o caso. Quem me conhece sabe a minha posição contrária a qualquer tipo de ideologia. Mas assim, quando surge alguém que faz frente, que diz aqui não passará, né? Todo mundo achou tão bonita aquela atitude do personagem
do Senhor dos Anéis, né, do Gandalf, quando ele diz "You shall not pass", não passarás, né? E quando alguém assume essa atitude, mesmo que seja um Davi, como Cuba, por exemplo, né, contra um Golias, contra um gigante, como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, ou até mesmo a Venezuela, né, ou até mesmo a China. E eu não estou aqui defendendo o comunismo, eu vou reforçar isso, entende? Comunismo e capitalismo são apenas o mesmo lado da mesma moeda, não são dois lados diferentes, são o mesmo lado da mesma moeda, o lado ideológico. O outro lado da moeda é a consciência. Esse é o outro lado da moeda, da mesma moeda humana, né? Então não estou defendendo o comunismo porque eu não acredito em nada dessas baboseiras, assim como eu não acredito em nada, mas a observação, né, esse afastamento que eu pude ter com o despertar, com o verdadeiro despertar, né, não um despertar dentro do sistema, procurando, né, compreender o mundo dentro do sistema, você nunca vai conseguir, que é a mesma coisa que tentar compreender o mundo dentro da mente. Você nunca vai compreender o mundo com a mente. Você precisa se afastar da mente para compreender, inclusive para compreender tudo isso que eu estou tentando dizer, num nível mais profundo. E não só isso, tudo isso, Jesus mesmo, né, na sua época, tentou explicar a mesma coisa, né? Platão tentou explicar a mesma coisa, Sócrates tentou explicar a mesma coisa. E todos eles, todos os filósofos antigos têm tentado ensinar a mesma coisa, antigos e novos, né? Saia da cultura, saia do sistema, dê um passo atrás, torne-se adulto, torne-se maduro, torne-se espiritual. Tornar-se espiritual significa tornar-se maduro, significa tornar-se senhor de si mesmo, significa assumir as rédeas do seu destino, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque por enquanto, se você for analisar semanticamente essa questão do destino, né, profundamente o destino é algo que nos tira o livre-arbítrio, quer dizer, então se estamos destinados a determinadas coisas, não temos livre-arbítrio. Isso não deixa de ser verdade, semanticamente, porque uma vez que você é levado pela correnteza, você não tenta nadar para as margens, né, por conta própria, você simplesmente é levado pela correnteza, você não tem livre-arbítrio, mas porque você não exercita, não porque determinantemente, por causa de alguma lei determinista de destino, você não tenha livre-arbítrio. Você tem, só que você não exercita. E é muito mais fácil, né, a preguiça diz assim, é muito mais fácil você não exercitar o seu livre-arbítrio, não se responsabilizar pelas suas ações ou inações e depois buscar encontrar culpados. Tudo bem, é muito mais fácil, mas isso te faz sofrer. E isso prolonga essa atitude infantil de buscar culpados, prolonga o seu sofrimento. E eu falei no vídeo anterior também sobre o prazer do sofrimento, que é algo que eu vou falar mais para frente num outro vídeo. Muitas pessoas, a maioria, na verdade, das pessoas usam o sofrimento como uma distração também de si mesmos. E quando você consegue perceber, né, que você está inserido num sistema infantilizador, num sistema que congela, né, que te traz essa síndrome de Peter Pan, que te vende, né, opções de infantilização, de continuar infantil. Como eu estava dizendo, eu usei, né, o Halloween porque é uma criação mais nova, até é mais fácil de perceber. Ele não vem ainda como uma tradição, mas ele é vendido, se você observar bem, ele é vendido num pacote, né, misturado, aonde você acha que se trata de uma tradição. Mas esse costume de pedir doces, e inclusive pedir doce, né, gente? Doces e chocolates, né? É o cúmulo do cúmulo da infantilização. Gulodices, guloseimas, né? Quando a mente madura, quando a mente que já compreendeu a mente se afasta dessas coisas. Ela busca uma vida saudável. E outra coisa, essa questão, né, a tradição tem muito disso, né? Então eu queria já
quero já entrar nessa questão que é um pouco mais profunda, porque as primeiras gerações é uma coisa bastante observável, por isso escolhi o Halloween. As primeiras gerações de Halloween estão começando agora e os pais infantis, me perdoem, mas eu não estou falando isso de forma pessoal, não estou falando isso para você, né? Mas se o chapéu servir, preste atenção. Se você está aqui para crescer como ser humano, preste atenção. Os pais, né, empacotam os filhos num modelo já enlatado, vendido, enlatado pelos norte-americanos, né? Não se questiona a validade disso, se não é, e vai ensinando seus filhos. E aí os seus filhos vão achar que isso é normal, porque os seus filhos também nunca vão procurar, também nunca irão pesquisar, a grande maioria, quero dizer, e vão passar para os seus netos, a terceira geração e quarta geração, e daqui a 100 anos, ponto. Está pronto, né? Está estabelecido como tradição, entre aspas. Então vocês estão vendo como nasce uma tradição. Se vocês procurarem, se vocês quiserem procurar na Wikipédia, no Google, né, o que significa e de onde nasceu o Halloween, vocês vão encontrar as discrepâncias, né, que não tem nada a ver com isso que é vendido. Só ali vocês vão encontrar apenas no sentido de pouco, né, só isso precisa, porque as informações ali são parcas, né, e como eu disse, são dentro do sistema. Se você pesquisar mais a fundo numa biblioteca ou em alguns livros a respeito do assunto, você vai perceber uma coisa ainda mais grotesca, né? Um distanciamento ainda maior sobre o que é real sobre o tal Halloween e toda vamos dizer assim, você vai encontrar 1% de verdade e 99% de falso, né, em torno disso. Então, imagina uma coisa que já é estabelecida há 4, 5, 6 gerações, como, por exemplo, essa comemoração do Natal. Então, imagina algo que já é estabelecido há 500 anos, né, que vem sendo trazido, né, de geração em geração, como algo como a Páscoa, né, e todas essas coisas que nos são vendidas como tradição, que já começaram, porque a questão do consumidor, né, do consumismo, é uma questão até relativamente muito nova, muito moderna, que começou praticamente do século XIX para cá, com a Revolução Industrial inglesa, né? Então, houve uma Revolução Industrial, houve um momento em que antes se manufaturava tudo, né? Artesanalmente, então, quer dizer, para produzir uma peça levava um tempão, né? E depois, com a Revolução Industrial, se produzia diversas peças do que quer que seja, em pouco tempo. Então precisava o quê? O que faltava? O que adianta produzir diversas peças de alguma coisa se na outra ponta não tem quem usar e não tem quem comprar, não tem quem consumir? Uma ideia. O modelo de escravidão no mundo estava ruindo, né, no século XIX, ao longo de todo o século XIX. Então por que não transformar toda essa massa humana que estava sobrando, né, desse modelo escravizador do mundo? E eu não estou falando só da escravidão, né, dos povos africanos no Ocidente, não é só isso que eu estou falando. Estou falando também de salários irrisórios que se pagava no começo, né, fazendo uma pessoa trabalhar 20 horas por dia, um sistema escravizador. Porque existe uma confusão que a gente faz aí, a gente acha que escravidão é quando você não paga, mas existem formas também de, mesmo pagando uma pessoa, manter ela escrava a si, manter ela escrava ao sistema, que é o modelo que se usa hoje. Então toda essa população foi transformada em população consumidora. O que acontece? Ganha-se um pouco mais, apenas o suficiente, né, para manter o sistema funcionando, não para se tornar livre. Então não é que falte dinheiro, não é que não tem dinheiro para pagar bons salários, não é nada disso aí. É o risco que se corre, o risco que os donos do mundo de sempre, né, o risco que eles correm de perder a mamata deles, de perder o status quo, né, de perder o sistema, esse sistema, entre aspas, escravizante. Então toda essa massa humana foi transformada em massa de consumo, né, e também
massa de manobra. Quantas vezes você é gado? Só você que pode descobrir isso. Eu não posso dizer para você. Só você que pode descobrir quantas vezes você simplesmente, e se você for honesto e sincero consigo mesmo, vai também concordar comigo que é na maioria das vezes você está se questionando coisas que são fúteis, né? Questionando futilidades, que é o que a gente faz o tempo todo. O sistema nos alimenta com futilidades através de todos os meios, né? Futilidade é o quê? Coisa que não leva a lugar nenhum. O que é? O que lembra você quando se fala em algo que não leva a lugar nenhum? Um labirinto. Então, nós somos mantidos nesse labirinto por toda a vida, através da cultura em geral, né? Mas principalmente através das religiões ao longo do tempo. E está havendo uma transformação hoje, e é muito importante ter isso com clareza, como isso faz parte do sistema também, assim como aconteceu com o Halloween, né? Assim como aconteceu com o Natal, com a Páscoa e com o Ano Novo, todas essas datas comemorativas que o sistema, né, privilegia, Dia das Mães, principalmente essas aí, Carnaval, todas essas datas tiveram origem, né? Então, como eu disse, 1% é real, tiveram origem em datas comemorativas pagãs, todas elas, né, que o cristianismo acabou absorvendo, e, né, os cristãos, entre aspas, porque isso não existe, gente. Enfim, é outro assunto. Os cristãos, né, muito fervorosos pelo lucro, pelo dinheiro, né, manipulando, dizendo assim, vocês acreditem, mas eu fico com o lucro, né? Então manipularam todas essas datas de uma forma a que eles, ao mesmo tempo, mantivessem a população controlável, né, manipulável, e também criaram uma massa consumista para consumir as suas ideias, consumir o seu produto. Aliás, na verdade, tudo que nós consumimos são ideias, né? Uma vez que a gente vive no mundo da mente, que a gente vive no mundo das ideias, que a gente vive no mundo das crenças, o que nós consumimos, na verdade, é isso, né? Crenças, ideias, ideologias, enfim. E precisa muita maturidade para dar um passo atrás, e isso é muito difícil. Eu tenho visto isso, tenho percebido isso e tenho vivenciado isso na minha própria pele através do meu trabalho, né? Com o meu trabalho não se trata de convencer ninguém de nada, mas de mostrar pura e simplesmente, né, e de forma bem simples mesmo, né, o quanto o sistema cega, né? E, puxa, Platão já tentou explicar isso com a alegoria da caverna, há mais de 2.500 anos atrás. Isso não entra. Uma coisa é que esse tipo de coisa não chega à população comum, mas outra coisa é que a população comum também não busca esse tipo de coisa. O conhecimento, e eu não estou falando aqui, porque aí tem mais uma ilusão, que é o conhecimento acadêmico, né? Mesmo o sistema de ensino, ele é ilusório para te manter preso ao sistema. Então, quando eu falo buscar conhecimento, não é buscar o conhecimento vendido também, empacotado pelo sistema, não é esse conhecimento. É, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Todo o resto vai ser acrescentado. Foi assim que Jesus ensinou. Primeiro você busca o reino de Deus, que é o seu reino interior, né? E todo o resto te será acrescentado. Então, toda vez que alguém fala em buscar o conhecimento, o reino da ignorância, né, dá risada, né? É incrível isso. E hoje em dia o que está acontecendo, então, o sistema está automaticamente se apropriando dessa questão do espiritualismo, né? Eu já falei isso várias vezes, em substituição à religião, no caso, que está perdendo a força cada vez mais, mas como existe um hiato aqui entre a morte da religião, né, e o nascimento da espiritualidade, nesse meio, né, existe o que eu chamo, e eu procuro sempre reforçar isso, o que está aí, o espiritualismo, que espiritualismo nada mais é do que ideologia, do que
crença. Então, espiritualismo é diferente de espiritualidade. Espiritualismo é ismo. Um ismo é um pacote pronto de ideias, né? Mesmo que ele varie, como variam as crenças de religião para religião, mesmo dentro de uma religião, variam de igreja para igreja, no espiritualismo acontece a mesma coisa. Então, mesmo que tenham variantes, quer dizer, uma pessoa se considera wicana, por exemplo, né? E outra pessoa se considera qualquer outra vertente, né? Terapeuta, né? Só para citar como exemplo que me veio na cabeça, né? E então, nesse hiato entre a morte da religião e o nascimento da espiritualidade, que a espiritualidade é o ser, né? A espiritualidade vem a partir do autoconhecimento. A espiritualidade não vem a partir de livros, a espiritualidade não vem a partir de vídeos como esse, não é eu que vou levar você a despertar, a tornar-se espírito, é sempre você a tornar-se espírito, eu quero dizer, a assumir-se como espírito, né? Acima de corpo físico, acima de mente, você se assume como um ser espiritual, como espírito. Então a espiritualidade é algo que está no meio agora, nesses tempos em que nós vivemos. E o sistema transforma isso em espiritualismo, né? Apenas estou usando palavras diferentes apenas para você entender a ideia, tá? E para reforçar essa questão da ideologia do ismo, né? Quanto mais você tiver essa clareza, mais você vai entender, né? E eu achei interessantíssimo. Copiei ontem um texto de Ram Dass, que foi um grande espiritualista do século XX e faleceu agora há pouco, aí, nos últimos anos. E ele disse o seguinte: todas as práticas espirituais são ilusões criadas por ilusionistas para escapar da ilusão. Todas as práticas espirituais são ilusões criadas por ilusionistas para escapar da ilusão. Mastigue bem essa frase, mastigue bem. Todas as práticas espirituais. Espiritualidade não é prática. E aí tem a questão da semântica que confunde muitas pessoas. Espiritualidade é pura e simplesmente autoconhecimento. Autoconhecimento não é prática, mas se usa, né? Como eu sempre falo, quando um mestre usa a palavra prática, quando um mestre diz pratique algo, exercite algo, ele está falando de algo mais profundo. A massa, né, que tudo entende superficialmente, pega essas palavras e transforma, né, como hábito, como ritual, como dogma, que é um pensamento congelado, né? O dogma é uma conclusão congelada e a conclusão mata a mente, né? Assim como a crença e tantas outras coisas, assim como a esperança, tenho falado sempre. Todas essas coisas que o sistema vende, todos esses conjuntos de ideias prontas e congeladas que o sistema vende, congelam a sua mente. É sempre o sistema dizendo o que pensar, nos dando mastigado o que pensar, apenas com o objetivo de manter o status quo, mais nada. Não existe nenhum motivo altruísta. O cara ganha bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, reais, euros, né? Como a gente vê tanto por aí, e aí constrói uma fundação que tem o objetivo de aliviar a sua consciência, né? Para ele dar algum retorno para a sociedade. Então, é uma discrepância, é um contrassenso total, porque o que uma pessoa vai fazer com bilhões e bilhões e bilhões e trilhões e quatrilhões e quinquilhões de dinheiros guardados? O que uma pessoa faz com isso numa vida? Ah, deixa para os descendentes e tal. Quanta palhaçada, quanta imaturidade, entende? E eu chamo isso sempre de infantilidade, repito, mas sempre no sentido de imaturidade, né? Porque existe também uma outra infantilidade, né? Que é voltar a ser criança, que daí é outro assunto e significa outra coisa. É a questão semântica. Se você está atento, você consegue perceber essas nuances e você não se apega às palavras, como eu vi acontecer num texto meu aí outro dia, que alguém encasquetou com a palavra infantilidade e disse que está errado, e na cabeça dele está errado e ninguém muda,
né? Ele não entendeu o que eu estava falando, embora eu tenha explicado que é no sentido de imaturidade, que ela serve para ambas as coisas, né? Quem lê é que tem que saber o que está se falando no texto. Enfim, não se chegou a um consenso e eu busco sempre pela minha paz, então eu parei de discutir porque a minha paz é sempre mais importante do que ter razão. Não fiz questão nenhuma de ter razão. E, no entanto, é. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, vê se tem algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, mesmo que seja R$ 5, R$ 10, é muito bem-vindo para dar continuidade a esses trabalhos do Projeto Ouroboro como um todo, né? O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo na descrição. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!